Dar encaminhamento, então, à nossa mesa, a última mesa desse período. Lembrando, senhores, que após essa mesa nós teremos uma reunião da diretoria de título. Na realidade, é uma reunião técnica, é um espaço aberto, né, para quem quiser tirar dúvidas sobre a questão da prova de títulos, de título especialista ou alguma coisa com relação aos cursos que a doutora Liz Esther vai estar coordenando esse trabalho. A nossa mesa agora é quando a depressão é uma doença relacionada ao trabalho, critérios e métodos de investigação. Coordenando esse trabalho, nós convidamos, e para nós é um grande prazer, uma grande honra ter aqui conosco, o professor Dr. Sérgio Paulo Rigonati, que é médico assistente, doutor do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, responsável pelo Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica do mesmo Instituto, responsável pelo Núcleo de Tratamento Biológico do Instituto de Psiquiatria e também responsável pelo Núcleo de Psiquiatria do Trabalho, que lá no Instituto da USP. Dr. Rigonati, obrigado pela sua participação e agradeço aos demais membros que o senhor vai apresentar. Obrigado. Muito obrigado, mestre. Eu agradeço em meu nome, em nome dos nossos colegas do Instituto de Psiquiatria, em nome dos nossos colegas da Faculdade de Medicina, do Complexo do Hospital das Clínicas, o fato de estarmos aqui presentes, né, e podermos discutir facetas da psiquiatria e da psicologia do trabalho, que é uma faceta, ao meu ver, extremamente atual e cujo estudo requer realmente trabalhos, ao meu ver, em nível de pesquisa. Eu devo esclarecer que o Núcleo de Pesquisas em Psiquiatria do Trabalho já tem programado algumas pesquisas que, a meu ver, são bem relevantes. Vamos iniciar, então, com o professor Dr. Edson Hirata. Dr. Edson Hirata é médico psiquiátrico, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria, doutor em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é o diretor clínico do nosso Instituto de Psiquiatria, um cargo de enormes responsabilidades e infinitos problemas que faz ele chegar lá às 7 horas da manhã e sair às 7 da noite. Né? Com a palavra, o Dr. Edson, que vai falar sobre características clínicas da depressão. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite de poder abordar um tema que é extremamente importante, como os senhores verão a seguir. Se vocês terem uma ideia, a depressão é o segundo transtorno mental mais frequente, só perdendo pelo transtorno de ansiedade. A depressão é uma doença que tem um impacto social, econômico enorme, né? É uma das principais causas de incapacitação para o trabalho, né? Vocês sabem, né? Além disso, a depressão é uma doença que está muito associada com comorbidade clínica, está muito associado a uma alta taxa de mortalidade, o que faz com que a depressão seja considerada atualmente um dos principais problemas de saúde pública. Então, é uma oportunidade única de poder estar conversando, expondo algumas características gerais da depressão. Em termos de prevalência, ao longo da vida, é 17,1%, quer dizer, uma doença extremamente frequente, né? 30% da população adulta, quer dizer, 30% das pessoas que estão aqui teve ou vai ter depressão ao longo da sua vida. Então, é muito difícil escapar de uma depressão, né? 1 em cada 4 mulheres, se você ter uma ideia, tem ou vai ter depressão, e 1 em cada 10 homens tem ou vai ter depressão. Agora, vocês imaginam que uma doença altamente frequente como a depressão, né? Né? Vocês imaginam assim, que a gente não tem psiquiatra suficiente para atender toda essa demanda, né? Daí a recomendação assim que se vê nos Estados Unidos, na Europa, assim, os especialistas, os médicos que devem tratar primeiramente os pacientes com depressão devem ser os clínicos gerais, os geriatras, os ginecologistas e, especialmente aqui a plateia, os médicos do trabalho também. É importante saber diagnosticar e saber tratar a depressão. A depressão, para o psiquiatra, ficaria especialmente aqueles casos de difícil tratamento, aqueles casos que o clínico, o médico do trabalho, o geriatra não conseguiu tratar, aí sim ele encaminharia para os psiquiatras. Não temos psiquiatras suficientes para atender essa demanda toda. Então, eu espero contribuir de uma certa forma para transmitir a vocês uma ideia geral do que é a depressão e como tratar.
A depressão tem início por volta dos 25, 45 anos de idade, né? Quer dizer, início em idade jovem, uma pessoa está em plena fase de capacidade produtiva, né? Como disse há pouco, agora, que ela é mais frequente em pessoas do sexo feminino, né? 2 mulheres para cada homem, e ela pode afetar qualquer pessoa, independente do sexo, da idade, raça, profissão, classe social e econômica. Então, não tem uma característica de um demográfico que fala essa pessoa tem mais chance, ou o mais inteligente tem menos chance, ou o rico tem menos chance. Todos estão expostos a risco de ter depressão. Antes de definir depressão, eu gostaria de fazer uma distinção entre tristeza e depressão. Certamente que os senhores, quase todos, já devem ter passado por uma experiência em que perderam algum ente querido, em que tenha ocorrido uma separação, ou que tenha perdido o emprego, ou que tenha reprovado num exame. Frente a esses eventos adversos, é muito comum, é muito natural, espera-se que todos reajam de uma forma depressiva, fique triste, desanimado, perde o sono, fica preocupado, começa a ter uma baixa autoestima. Esse tipo de sintomas, esses sintomas, são sintomas normais de qualquer pessoa. Isso que a gente chama de tristeza, uma reação normal. Normalmente passageira, questão de semanas isso passa. Uma conversa com um amigo, uma conversa com os colegas, ajuda muito a resolver esse problema. Isto não é depressão, isso não precisa de tratamento. Depressão é algo diferente. O que é depressão, então? Depressão é uma doença. É uma doença que se caracteriza por um estado de tristeza, de perda de interesse e de prazer. O que é importante é que ela tem que ter uma duração de pelo menos 2 semanas para a gente fazer diagnóstico de depressão. E cujos sintomas causam sofrimento importante na pessoa, ou que comprometa o funcionamento prévio social, ocupacional e interpessoal. Quer dizer, a pessoa tem que ter um humor depressivo, um estado de tristeza, uma perda de prazer, a tal ponto que a pessoa começa a ter uma diminuição da capacidade de trabalho, o relacionamento começa a se prejudicar. Quer dizer, ele precisa ter algum comprometimento social, ocupacional e interpessoal. Está claro? Isso é o que a gente chama de depressão. Frente a essa situação, esse paciente é feito o diagnóstico de depressão, esse paciente merece um tratamento. Sintomas da depressão. São vários sintomas da depressão. O sintoma mais importante está aqui. Ó. É um sintoma de tristeza profunda. O que é característico de uma depressão funcional, uma depressão endógena, é quando essa depressão ela é mais intensa pela manhã. A pessoa acorda de madrugada e já diz assim, eu já acordo mal, deprimido. Né? E ao longo do dia ele começa a melhorar. Tá? Então ele tem um ritmo circadiano. Tá? Associado a esse sintoma de tristeza, o paciente tem um cansaço, desânimo, uma falta de energia. Então ele acorda pela manhã, ele não tem vontade, não tem interesse de sair para o trabalho. Ou, mesmo que ele pense, eu preciso ir trabalhar, porque se eu não for trabalhar, eu corro o risco de ser advertido, corro o risco de perder o emprego, ele pode se esforçar, mas ele não vai ter energia, não vai ter força para levantar da cama. Tá? Então, não é um problema de que a pessoa está com uma preguiça, falta de vontade. É que a depressão leva a pessoa a esse estado. Insônia. O paciente com depressão tem uma dificuldade para pegar no sono. Agora, o que é mais característico numa depressão, que é indicativo de uma endogenicidade, né, é quando a pessoa acorda de madrugada, 3, 4 horas, e depois não consegue mais dormir. É o que a gente chama de insônia tardia. Tá? Alguns pacientes, ao invés de apresentar insônia, apresentam sonolência durante o dia, porque a sonolência também pode ser um sintoma de depressão. Emagrecimento, falta de apetite, pode levar um paciente ao estado de caquexia importantíssimo, até a óbito. Tá? Então, e alguns pacientes, em vez de apresentar anorexia, emagrecimento, apresentam o inverso. Ele come demais em um quadro de depressão e fica obeso. Sintomas como preocupação excessiva, pessimismo, culpa. Os pacientes, ele começa a interpretar tudo de uma forma negativa. Né? Ele começa a sentir-se culpado pelo que aconteceu. Se o rendimento no trabalho não está certo, ele começa a achar que ele é incompetente. Digamos assim, se há um mês atrás ele era uma pessoa extremamente dedicada, muito elogiada, quando ele fica deprimido, o rendimento cai, ele começa a se julgar, eu sou incompetente mesmo, eu sou inútil, eu não tenho capacidade para o trabalho. Tá? Muda o pensamento da pessoa, tá bem?
E, à medida que ele vai ficando mais deprimido, ele começa a sentir incapaz, inútil, e começa a ver ideias de morte, ideias de suicídio. Critérios. Como é que a gente faz diagnóstico de depressão? Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, para a gente fazer o diagnóstico de depressão, nós precisamos ter 5 desses itens, de 5 novos itens, sendo que pelo menos o item 1 ou 2. Vou descrever para vocês, não é? Humor deprimido. É a pessoa sentir tristeza. Tá? O que é mais importante aqui, quando vocês forem perguntar, entrevistar um paciente, é perguntar assim, como é que você era? Como é que você era antes? A pessoa fala, antes eu era alegre, eu era normal. Agora, de uns meses para cá, mudou. Eu estou um pouco mais triste. Quer dizer, ele não precisa chegar na sua frente e falar assim, e chorando. Basta ele dizer, mudou. Eu já não tenho mais aquela mesma alegria. Né? Eu não tenho mais o prazer que eu sentia antes. Esta mudança já caracteriza como humor deprimido. Tá? E outra característica, não precisa ser todo dia. A pessoa não precisa falar assim, todo dia fica deprimido. Não, basta que ele diga para vocês, agora pelo menos 3 ou 4 vezes por semana eu estou deprimido. Ele não precisa ficar deprimido o dia inteiro, basta lhe dizer, boa parte do dia eu fico deprimido. Tá? Diminuição de interesse ou prazer. Basta a pessoa dizer assim, antes eu ia trabalhar com prazer, agora eu não tenho mais o mesmo prazer. Eu ia pescar, ia conversar, sair com os amigos, com prazer. Não está mais a mesma coisa. Já entra no critério 2. Critério 3, insônia ou hipersônia. 4, perda ou ganho de peso. 5, agitação ou retardo psicomotor. Quer dizer, a pessoa pode ficar extremamente lentificada, não só do ponto de vista físico, lento para andar, mas do ponto de vista psíquico também. Ele diz assim para vocês, meu raciocínio é lento, é demorado. Quando eu pego uma revista para ler, eu tenho dificuldade para encadear o raciocínio, tudo é devagar para mim. Sentimento de inutilidade ou culpa, dificuldade de concentração, fadiga, cansaço, perda de energia e pensamentos de morte. Basta ele ter 5 desses itens, ele preenche o critério diagnóstico de depressão. E o que é importante, sempre lembrando, esses sintomas têm que durar mais que 2 semanas e que tem que ter uma gravidade tal que prejudica o funcionamento social ou ocupacional da pessoa. Tá? É sempre em comparação com como ele era antes. Se ele disse para você, eu comecei a apresentar, se você consegue caracterizar que ele começou a apresentar esses sintomas, e diga para você, de 1 mês para cá, o meu desempenho no trabalho não é mais o mesmo, caiu, ele já preenche o critério de diagnóstico de depressão, esse indivíduo merece uma avaliação mais detalhada, esse indivíduo merece um tratamento. Vamos ver o próximo. Quando a gente fala em depressão, a gente frequentemente, as pessoas associam depressão com suicídio, não é verdade? Para vocês terem uma ideia, quando se faz estudos de pessoas que se suicidaram, 70% das pessoas que se suicidaram tinham um histórico de depressão prévia. 25% a 30% dos deprimidos, quando eles não são tratados, cometem suicídio. E o que é importante aqui é que 50% dos pacientes que se suicidaram, quando você for ver a história dele, no mês anterior ele tinha passado por um médico, num pronto-socorro, num clínico geral, qualquer médico, qualquer especialidade. Daí a importância de todos os médicos, de qualquer especialidade, saber detectar isso. Imagine, se esse médico tivesse detectado depressão, poderia ter tratado e evitado um número enorme de casos de suicídio. E quando a gente pensa em depressão, em mortalidade, só pensa em suicídio. Né? Aqui vocês vão ver que tem alguns estudos mostrando que, tanto em depressão quanto outras doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, né, as principais causas de morte não estão muito ligadas ao suicídio, estão ligadas às doenças cardiovasculares, a outras doenças. E vocês vão ver aqui como é que é isso importante. Depressão aumenta o risco de desenvolver diabetes. Por outro lado, quem tem diabetes tem 2 vezes maior o risco de desenvolver depressão. Quem tem depressão tem um risco maior de desenvolver de apresentar infarto cerebral, AVC. E agora, por outro lado, também, quem teve AVC tem 20% maior chance de desenvolver depressão. A depressão aumenta a taxa de mortalidade de idosos com doença física crônica. A depressão aumenta a taxa de mortalidade e o prognóstico de pessoas que têm câncer e de inúmeras doenças clínicas. Aqui o estudo mostrando a associação entre isquemia e depressão, isquemia miocárdio. Quando você compara grupos de pacientes com depressão, pacientes que tiveram isquemia miocárdio, e você vai ver
qual o impacto da depressão no desenvolvimento dessa isquemia? Vocês vão observar o seguinte: quem tem depressão, ele tem um risco de 2,7, quase 3 vezes maior de desenvolver isquemia do miocárdio, doença isquêmica miocárdica. E se essa depressão recente, o risco é maior ainda 3 vezes. Se for uma depressão mais antiga, o risco é um pouco menor, 1,6. Então, de fato, a depressão isoladamente, ela contribui, hoje em dia, muito mais que a gente sempre comentava anti-estresse, personalidade tipo A para desenvolver infarto do miocárdio. Hoje, não. O risco de depressão, de infarto do miocárdio, o risco maior é estado depressivo. Tá? Alguns trabalhos mostram que a importância da depressão para desenvolver infarto do miocárdio, doença ou isquêmica, é muito semelhante à hipertensão, diabetes. Então, é uma doença extremamente preocupante, é uma doença que tem um curso muito grave, né? Aqui, um outro dado, ó. Aqui comparando mortalidade cardíaca em pessoas que tiveram infarto do miocárdio. Quem tem depressão tem um risco de 4 vezes maior, né, de ter uma evolução para mortalidade após 6 meses do infarto do miocárdio. Tá? Então, se a pessoa tem infarto do miocárdio e desenvolveu depressão, o risco dele ir a óbito em 6 meses é 3 vezes maior do que uma pessoa que não desenvolveu depressão. Bom, essas são as características gerais de depressão. E agora vou passar para falar com vocês alguns tipos de depressão, para vocês terem uma ideia. Imaginem os senhores aqui, ó. Aqui o humor normal. Tá? Aqui, esse humor ele pode alterar para 2 polos. Ele pode ir para um polo que a gente chama de depressão, que é o que eu descrevi para vocês. Ou ele pode ir para um polo totalmente oposto, chamado mania, em que a pessoa fica eufórica, falante, com ideias grandiosas, fuga de ideias, pensamento muito rápido. É um sintoma totalmente oposto da depressão. No meio deles, nós temos a distimia, que são sintomas depressivos leves, tá? Que não chegam à gravidade da depressão, e temos a hipomania, que é um quadro intermediário entre humor normal e depressão. Está claro isso para vocês? E aí vocês vão ver como tem tipos diferentes de depressão, né? Então, aqui, o que temos? Aqui tem um indivíduo que está normal, de repente ele teve uma depressão aqui. Aqui a gente fala depressão unipolar, episódio único. O que é muito comum a pessoa ter essa depressão, é submetido ao tratamento e melhora. Logo em seguida, ele entra num outro quadro depressivo. Aqui a gente passa a falar, esse paciente tem uma depressão unipolar recorrente. Quanto maior o número de recorrências que a pessoa tem, pior o prognóstico. Vamos ver uma outra situação, que é a distimia. Como é que é a distimia? A pessoa está com humor normal e, de repente, ele começa a ter uma tristeza, os mesmos sintomas de depressão, de uma intensidade bem menor. Tá? E o quadro fica arrastado por um período de 2 anos. Isso é o que a gente chama de distimia. Tá? A distimia, ela, em geral, assim, responde pouco a tratamento, é um quadro crônico e vai responder muito pouco ao tratamento. Tá? Uma outra situação, aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó, depressão unipolar. Então, o paciente chega aqui para vocês com um quadro de depressão, né? Quando você vai ver a história dele, ele estava normal, entrou num quadro de depressão, voltou normal e aqui ele está deprimido. Então, aqui você fala, esse paciente tem uma depressão unipolar. Você dá antidepressivo para ele. Agora, vamos ver uma outra situação. Um outro paciente, ele está aqui, na sua frente, com quadro de depressão. Quando você vai ver a história dele, ele teve ou uma história de hipomania, ou pode até ser uma história de mania. Frente à situação, o diagnóstico é outro, é de depressão bipolar. Tá? Então, você vê, aqui você dá antidepressivo na depressão bipolar. Aqui, mesmo deprimido, mesmo depressão com o mesmo sintoma, você já não dá antidepressivo. Tá? O tratamento é com estabilizador do humor. Tá? Droga de escolha. E se a situação for muito grave e você precisar ter que introduzir um antidepressivo, sempre, obrigatoriamente, você tem que introduzir com um estabilizador do humor. Porque quando você usa um antidepressivo aqui, ele tem um risco enorme de virar para fase de mania e piorar bastante o prognóstico. Então, vamos ver. Aqui uma outra situação, transtorno ciclotímico. É quando o indivíduo tem um quadro normal e, de repente, ele apresenta sintomas de hipomania, depois sintomas de depressão leve e vai oscilando. Aqui, novamente, se você tiver um indivíduo com depressão, que você não dá antidepressivo, você dá estabilizador do humor. Tratamento da depressão. Só retomando uma coisa. Aquelas são as depressões.
depressões que a gente chama de funcionais. É importante saber assim, que tem depressões de causa orgânica. Por exemplo, o indivíduo tem hipotireoidismo, logo em seguida desenvolve o quadro depressivo. Aí a gente fala depressão de causa orgânica secundária a hipotireoidismo. Tá? Passando rapidamente em relação ao tratamento, basicamente a gente tem antidepressivos, psicoterapia, orientação psicoeducacional, atividade física. De maneira geral, quando você vai tratar um paciente, você tem que dar o máximo de informações sobre depressão, informar que a depressão é uma doença decorrente de alterações bioquímicas cerebrais e que impõe muitas limitações ao paciente. Ou seja, o comportamento do paciente não é decorrente de falta de força de vontade, nem de preguiça, é decorrente de uma doença. Evitar de cobrar o mesmo desempenho que tinha antes. Não adianta o indivíduo estar com depressão, você chegar para ele e dizer, vai trabalhar. Aí ele vai chegar, puxa, mas não consigo, ele vai ficar frustrado, a depressão vai piorar. Tá bem? Você tem que estimular o paciente à atividade física, como caminhada, academia, dança, e manter o tempo ocupado com atividades de preferência prazerosas. Vamos lá? O mecanismo de ação dos antidepressivos, para vocês terem uma ideia, aqui tem transmissão neuronal, né? Aqui tem os neurotransmissores, que você pode ter serotonina, noradrenalina e dopamina, que é lançado aqui. Essa serotonina age no receptor neurônio pós-sináptico que transmite a informação. O que acontece na depressão? A quantidade de serotonina e a noradrenalina está abaixo, tá? E o que você faz de antidepressivo? Quando você dá antidepressivo aqui, ou melhor dizendo, só retomando, ele atua aqui, depois ele é recaptado, tá bom? O que faz o antidepressivo? Ele não deixa esses neurotransmissores ser recaptado aqui, ele não deixa voltar. Isso faz com que aumente a quantidade de neurotransmissores aqui, ele passe a atuar mais aqui. Deu para entender? Esse é o mecanismo de ação do antidepressivo. Existem outros mecanismos, talvez mais importantes que isso, que é o seguinte: quando você dá antidepressivo, você faz com que esses receptores aqui fiquem mais sensíveis aos neurotransmissores. Uma outra coisa, quando a gente fala assim, que na depressão o indivíduo tem baixa serotonina, a gente pode estar pensando de uma outra forma. Na verdade, você tem uma conexão sináptica menor. Por isso que a transmissão de serotonina está baixa, não é verdade? O que faz o antidepressivo? O antidepressivo aumenta a quantidade de conexões sinápticas aqui. Então, ele aumenta, como se promovesse uma neurogênese. Tá? Tem vários tipos de antidepressivos, que agem em serotonina, noradrenalina e dopamina, que são os tricíclicos. Antidepressivo que agem só em serotonina, tá? São essas aqui, citalopram, fluvoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina. Antidepressivo que age em noradrenalina, que é reboxetina. Antidepressivo que age em serotonina e noradrenalina. E antidepressivo que age em dopamina, noradrenalina e bupropiona. Para vocês terem uma ideia, para cada depressão, a gente tem por exemplo, depressão com muita ansiedade, a queda maior é em serotonina. Depressão, o indivíduo está muito parado, a queda maior é em noradrenalina. E a gente vai escolhendo antidepressivos. Aqui, assim, as fases do tratamento, o indivíduo entra num quadro depressivo, você dá um antidepressivo, a pessoa começa a melhorar. Essa fase de tratamento, a fase dura em torno de 2 meses, o antidepressivo começa a melhorar depois de 2 semanas, e até 2 meses o indivíduo volta à normalidade. Tá? Depois dessa fase aguda, a gente tem uma fase de continuação, que dura de 2 até 4 meses. Tá? Que você tem que manter o antidepressivo na mesma dosagem. Se você diminuir essa quantidade de antidepressivo, ele tem um risco grande de ter uma recidiva. Tá? E se ele tiver uma recidiva, você diz assim, que essa depressão aqui, que não foi bem tratada, o paciente voltou a ter a recaída dessa mesma depressão. Depois dessa fase de continuação, você tem que manter o indivíduo em 6 meses de tratamento, que é a chamada fase de manutenção. Porque se você retirar, ele pode ter uma recorrência. Em termos de psicoterapia, eu vou pular, porque a professora Débora vai comentar para vocês. Evolução, 90% dos pacientes respondem bem ao tratamento, tá? Apenas 5 a 10% dos pacientes cronificam. E o que é importante os senhores saberem é que, depois que o indivíduo tem o primeiro quadro de depressão, 50% vai apresentar uma recaída em 5 anos. Agora, se ele tiver o segundo quadro de depressão, esse número vai para 70%. E se ele tiver o terceiro quadro de depressão, 90%. O que se preconiza é o seguinte: depois do terceiro quadro de depressão, significa praticamente antidepressivo para o resto da vida. Portanto, quando você for tratar um paciente com depressão, tem que tratar bem, principalmente o primeiro episódio, para evitar recaídas. Só para concluir, depressão é uma doença frequente, muitas vezes é grave e incapacitante. Existem diferentes tipos de depressão. O tratamento, geralmente, é muito eficaz. O tratamento depende de cada tipo de depressão que você está na frente. E o prognóstico e a evolução depende do tipo da depressão que o paciente estiver apresentando. É isso. Obrigado. Né? Muito bom. Meus parabéns, Edson. Nós vamos passar imediatamente à segunda fala da tarde, né?
a professora doutora Débora Miriam Glina, que é lá do Complexo Hospitalar, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina, psicóloga doutora em Psicologia Social e ergonomista, né? Pesquisadora do LIM 40, que é um do Laboratório de Investigação Médica do Complexo Hospitalar do HC, professora colaboradora da cadeira de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina do Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora, por favor. Obrigada. Boa tarde. Grande prazer estar aqui com vocês. Então, para falar da visão da psicologia, é um mundo, né? Em 20 minutos, impossível. Então, eu fiz uma opção de alguns temas. Eu, por exemplo, não vou falar de outro por falta absoluta de tempo. Mas eu vou falar algumas considerações sobre a definição de depressão. Eu vou falar dos sinais e sintomas ligados à depressão, as formas, isso muito brevemente, porque o professor Edson já falou. Causas da depressão, possíveis causas da depressão relacionada ao trabalho, porque é importante a gente trazer o trabalho nessa questão, alguns dados epidemiológicos relacionados ao trabalho, diagnóstico, nexo com o trabalho e tratamento. Tá? Já é muita coisa. Então, eu vou algumas coisas passar rápido, porque ele já falou bastante bem antes de mim, então eu não preciso me deter aí. Mas eu vou puxar alguns ganchos para coisas que eu preciso realmente estar falando. Então, aqui é importante lembrar o seguinte: existe uma característica que está ligada à personalidade, a organização depressiva da personalidade, uma forma que a pessoa está no mundo. Ela já é uma pessoa que ela tem essas características de estar muito negativa, muito queixosa, etc. Mas existe uma questão de uma depressão que seria reativa. Então, é uma coisa situacional, está ligada à elaboração de alguma perda. Quando a gente está falando de perda aqui, não necessariamente a perda de um ente querido, um luto, alguma coisa assim. Nós estamos falando de perdas em sentidos mais amplos. Muitas coisas no trabalho que a pessoa vivencia no dia a dia, a gente pode considerar que são perdas importantes. Quando eu falar de nexo com o trabalho, eu vou trazer um caso, vou comentar um caso que eu peguei que tinha bem essa característica. Que situações do trabalho que a pessoa encarava como perda, e aí sim estaria tendo uma depressão reativa a essa perda e essa elaboração da perda. Então, é um estado que ele pode ser totalmente passageiro, uma tristeza, como o professor já falou, mas ele também pode ser uma coisa que vai evoluindo e progredindo e se tornando um pouco mais permanente, né? Mais cronificado. Bom, a definição nem preciso estar falando, porque também já foi falada. Mas aqui nos sintomas, o que eu queria chamar a atenção, o professor Edson já falou desses sintomas, eu queria chamar a atenção para alguns que eu acho que, para mim, são bastante importantes quando eu for falar de tratamento. A questão dos pensamentos. Tá? A gente tem pensamentos de morte, de suicídio, a gente tem pensamentos extremamente negativos, uma visão de mundo extremamente pessimista, e isso tudo tem uma questão que pode ser trabalhada bastante bem no tratamento, né? Também as questões de dificuldade de concentração, de memória, de tomada de decisão, são outras coisas que a gente pode trabalhar no tratamento do ponto de vista da psicologia, tá? Mas, além daqueles sintomas que são os tradicionais, que todo mundo fala quando vai falar da depressão, existem alguns sintomas que eu acho que esses são muito importantes para nós, que estamos na área de saúde do trabalhador, que é a questão da baixa e inconsistente produtividade. Então, esse trabalhador deprimido, ele vai apresentar uma produtividade que ou ela é muito baixa ou ela é inconsistente. É uma pessoa que pode apresentar absenteísmo e atraso. Ela vai usar muito mais serviço de saúde, pode abusar de substâncias, vai apresentar insatisfação no trabalho, tem mais propensão para acidente de trabalho também. Uma série de erros que ela acaba fazendo no trabalho por dificuldades de concentração, prazos perdidos ou adiados, uma perda de interesse pelo trabalho que ela está fazendo, falta de energia e motivação para trabalhar. E ela até acaba, por conta do quadro dela, evitando interações sociais e com colegas. Esse tipo de sintomas que aparecem são sintomas que vão causar problemas para a empresa, tá? Vão causar problemas para a pessoa desempenhar no trabalho.
vão causar problemas que vão fazer que essa pessoa possa ser excluída do trabalho, ou que a gente tenha que pensar muito bem nas questões ligadas à incapacidade para o trabalho, retorno ao trabalho e reabilitação. Tá? Então, eu acho que é importante pensar nisso, porque como é que fica quando essa pessoa voltar para o trabalho? Ela tem condição de retomar os níveis de produtividade anterior? Ela melhora nesses quesitos? Então, eu coloquei essas coisas para vocês, porque eu acho que elas trazem importantes coisas para a gente pensar no dia a dia, na prática, né? Essas formas de depressão, o que estava no decreto da Previdência, principalmente eram os episódios depressivos, leve, moderado, grave, sem sintoma psicótico, grave com sintoma psicótico. Esses estavam dentro de episódios depressivos relacionados ao trabalho, é uma das 12 categorias que estão no decreto da Previdência de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Quanto às causas da depressão, como já foi falado, é um modelo de causalidade biopsicossocial, ou seja, elas são causadas por uma interação complexa e uma combinação de fatores biológicos, incluindo genéticos, psicológicos, sociais e ambientais. Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque na hora que nós vamos falar em diagnóstico, em nexo, a gente tem que lembrar que existe toda essa combinação, existe toda essa complexidade, né? Então, quando a gente for pensar no trabalho, tem vários estudos que procuraram levantar quais as situações de trabalho que estão ligadas à depressão. E aparecem essas, tá? Excessivas horas de trabalho, más condições de trabalho. O que eles estão chamando de más condições de trabalho nesses estudos? As questões de temperatura, de ruído, principalmente esse tipo de questão. Mas eu vou comentar com vocês também que a gente poderia também considerar o risco químico, a exposição a neurotóxico, por uma razão diferente. Não como diretamente levando à depressão, mas como tendo uma relação com ela, que eu vou explicar um pouco mais à frente. O tipo de trabalho. Então, o tipo de trabalho repetitivo e, principalmente, aquele tipo de trabalho que não utiliza completamente o potencial do trabalhador. Incerteza sobre o desempenho dele, não tem feedback, ninguém fala para ele como é que ele está indo no trabalho. Instabilidade no trabalho e muitas mudanças organizacionais. Essa situação que nós vivemos hoje de mudança, e compra empresa, e manda a gente embora, e fecha empresa, e fusão, aquisição, e sai, e muda. Isso tudo tem causado muita dificuldade para as pessoas se adaptarem, né? Então, toda essa instabilidade e mudanças também estão relacionadas a possíveis causas da depressão. Frustração por não poder influir na organização do trabalho, ou mesmo nas decisões importantes que são tomadas e impostas de cima para baixo, sem discussão. Uma outra situação que também aparece na literatura são chefes difíceis que criticam ou assediam. Falando nisso, na questão do assédio moral no trabalho, também chamado de harassment, mobbing e bullying, a gente vai encontrar dos transtornos que mais aparecem ligados a isso é a depressão. É depressão, o estresse pós-traumático, transtornos de adaptação, mas a depressão é um dos que mais aparece. Então, isso efetivamente também a gente vai ter na vertente do diagnóstico essa relação, tá? Ser demitido e não encontrar mais emprego. Está bem estudado que, principalmente, o desemprego de longo prazo está muito ligado com a depressão. São situações, todas essas que eu estou falando para vocês, o que é tudo isso que eu falei? São os fatores psicossociais do trabalho, que foi falado de manhã, quando se falou de Lerdort. E que a gente, hoje em dia, tem que dar uma atenção a isso grande, porque essa situação ela é cada vez mais comum nas empresas, né? Em termos de dados epidemiológicos, eu não vou repetir o que o professor Edson já falou, algumas coisas, mas eu quero falar o seguinte. Nos Estados Unidos, tinha um dado de 1,8% dos trabalhadores sofrendo episódio depressivo maior. Também um outro estudo mostra, fizeram todo um levantamento e, efetivamente, as pessoas que têm depressão, elas têm maior probabilidade de desenvolver incapacidade física.
Tá? Então, está muito relacionado a essas coisas. E o professor mostrou bem aqui que pode ser uma relação que a gente nunca sabe a direção dela, né? Porque, do mesmo jeito, quando a pessoa está com incapacidade física, isso pode causar ou agravar quadros depressivos, né? Então, a gente tem uma relação aí que a gente não sabe qual lado que vai para onde. Na verdade, existem os dois lados, né? Um levantamento que foi feito em 2003 na Austrália com 1.100 trabalhadores mostrou que 1 em cada 6 casos de depressão é causado por estresse no trabalho e que quem tem estresse no trabalho tem dobra o risco de depressão. Tá? Então, essa relação é direta com o estresse no trabalho e, portanto, com os fatores psicossociais que eu havia falado lá atrás para vocês. E nos estudos isso tem aparecido. E quanto à questão da prevalência, o professor Edson já falou da questão das mulheres, nas trabalhadoras também, prevalecem mulheres e prevalecem também trabalhadores em ocupações de baixa qualificação. Então, a gente tem até alguns autores que discutem como que a distribuição da depressão nos trabalhadores ela é desigual. Ela mostra a desigualdade, ela vai acontecer mais com mulheres e com trabalhadores de baixa qualificação, e eles falam que é uma coisa que poderia ter sido prevenida se atuassem fatores psicossociais no trabalho, né? Bom, diagnóstico, eu também não vou entrar em detalhe da parte psiquiátrica, que já foi bem comentada a questão da severidade e duração dos sintomas, que devem ultrapassar 2 semanas, né? Mas eu vou falar um pouco como a psicologia está envolvida com o diagnóstico. Então, a gente tem a questão da entrevista psicológica, e eu acho que nós temos uma vantagem em relação ao médico do trabalho, que nós temos mais tempo para ficar com o paciente, que foi uma coisa que também foi falada de manhã, né? Não é uma entrevista muito rápida, você pode ter chance de ver um paciente 2, 3 vezes, ficar com ele 2 horas de cada vez. Então, isso daí é uma coisa que dá um diferencial que a gente pode estar perguntando mais coisa, né? E o que a gente costuma perguntar na entrevista? A gente, além de perguntar aquelas coisas tradicionais, de saber como é que a pessoa estava antes, de saber da vida dela, de saber de histórias anteriores de depressão ou de outros transtornos, né? A gente vai também entrar bastante profundamente na questão da história ocupacional, detalhando bem a questão do trabalho, os empregos que ele teve, como é que está no emprego atual, as exigências desse trabalho, os riscos que ele tem, toda a questão da organização do trabalho a gente levanta com bastante detalhe, não só as condições de trabalho, mas a organização do trabalho bastante detalhada, né? E aí a gente também tem condição de estar perguntando no trabalho dele uma série de coisas sobre a percepção dele, sobre como o trabalho tem afetado ou não o quadro que ele se encontra. Então, a gente trabalha com a questão da percepção, porque na nossa área, na parte de saúde mental do trabalho, passa pela percepção do trabalhador. A gente nem sempre vai ter dado objetivo, não é igual você, numa empresa, medir ruído. Nós estamos falando de assédio moral, que é um negócio que não é tão observável assim. Nós estamos falando de incerteza no emprego, de mudança organizacional, né? Então, a gente está falando de coisas que não são sempre observáveis. Então, a gente tem que passar pela percepção do trabalhador como um aspecto bastante importante. Além da gente fazer entrevistas, tem sido citado na literatura bastante o uso do General Health Questionnaire, que é um questionário desenvolvido por Goldberg, que avalia a saúde mental, com 60 itens sobre sintomas psiquiátricos não psicóticos. Tem uma parte sobre estresse psíquico, desejo de morte, desconfiança no próprio desempenho, distúrbios de sonos e distúrbios psicossomáticos. E eu acho que muito importante para a gente são as escalas Beck, que essas escalas têm um inventário de depressão, um inventário de ansiedade, a escala de desesperança e a escala de ideação suicida. Então, isso é importante para a gente caracterizar, para a gente quantificar algumas coisas também. E, como eu falei para vocês que a depressão pode estar relacionada com algumas situações de exposição a produtos neurotóxicos, pode ser interessante, em alguns casos, usar também uma avaliação neuropsicológica. Eu coloquei aqui uma que é da Organização Mundial da Saúde, tá? Nexo com o trabalho. Então, é muito complexo a gente discutir a causalidade por causa da etiologia multifatorial dos transtornos relacionados ao estresse, que a depressão, como a gente viu, está relacionada ao estresse.
Então, principalmente, eu pegando assim os casos que foram julgados nas cortes, eles têm muita dificuldade de fazer nexo com o trabalho, quando o transtorno pode ser atribuído a traço de personalidade, eventos na vida pessoal do trabalhador, dificuldades deste em reconhecer declínios na saúde e inabilidade de adaptar-se a mudanças nas práticas de trabalho. Então, essas situações, que são as situações que estão muito relacionadas a quadros depressivos também, elas não são reconhecidas, têm muita dificuldade de ser reconhecidas em ações. Mas os fatores relacionados ao trabalho não precisam ser inteiramente responsáveis pelos transtornos, eles precisam apenas ter contribuído materialmente para eles. Então, a gente, nesse caso, pode também utilizar... Aí, gente, eu vou falar assim, muito por alto. Eu vou só dar um exemplo, eu não vou ter tempo de falar absolutamente nada do que eu precisaria, porque já estou com o tempo esgotado. Eu queria falar dessa questão mesmo do nexo, eu vou falar para vocês um caso meu e vou parar por aí. E, infelizmente, a parte também da psicoterapia vai ficar para outra vez. Aí fica à disposição minha apresentação para vocês, porque não vai dar. Eu só quero contar esse caso porque eu acho que é interessante. A pessoa é uma mulher, trabalhava numa empresa exposta a produto neurotóxico e ela veio para mim para avaliar a questão da exposição a neurotóxico. Acontece que ela também, quando eu fui avaliar, o quadro de depressão grave, com possibilidade de tentativa de suicídio bastante alta, né? E aí, quando você vai ver o encadeamento disso, a questão, assim, ela tinha uma questão de exposição ao produto neurotóxico, ela tinha dor crônica, que também está ligado diretamente com depressão, ela tinha uma outra situação de trabalho, que essa, sim, na opinião dela, era o que estava pegando, que é quando ela voltou ao trabalho, depois de ter sido afastada por Lerdort, ela retornou ao trabalho, as pessoas começaram a gozar dela, a não reconhecer que ela estava com dor, que ela não estava conseguindo trabalhar e achar que ela era preguiçosa. E, por incrível que pareça, isso era o que mais magoava, era a maior perda que ela tinha e era o que estava na raiz assim, mais importante do quadro dela. Então, eu pergunto, tem a questão da concausa? Sim, tem a questão da concausa. Tinha uma questão familiar importante com o marido e tal. Mas tem uma questão, é do trabalho também? É do trabalho, mas de que parte do trabalho? Eu estou falando de exposição neurotóxica, estou falando de Lerdort, estou falando de dor crônica e eu estou falando de psicossocial. E aí? Como é que a gente faz para falar de nexo nessa situação? Tá? Então, fechando aqui, os tratamentos de psicoterapia, que eu não vou falar, e obrigada, pessoal. A doutora realmente fez uma bela palestra, né? Ela tem muito a falar em virtude do alto nível de conhecimento. Talvez futuramente a gente convide ela para falar por umas 2, 3 horas aí, que todos nós ficaremos hipnotizados por ela, não é verdade? Então agora passaremos a palavra ao doutor Duílio Antero de Camargo, né? Que é mestre em saúde mental pela Unicamp, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria, do Núcleo de Psiquiatria Forense e Núcleo de Psiquiatria do Trabalho, coordenador da Comissão Técnica de Saúde Mental e Trabalho da ANANT. O doutor Duílio nos tem ajudado bastante, nos tem dado salientado algumas vertentes muito importantes do relacionamento entre a psiquiatria e o trabalho. Bem, queria agradecer, então, o convite feito pela Comissão Científica e também agradecer a participação do pessoal do Instituto de Psiquiatria, agora junto com a ANANT, agradecer em nome da Comissão Técnica de Saúde Mental e Trabalho também ao doutor Carlos Campos, doutor Zurrer, né, pelo apoio que tem dado à nossa Comissão Técnica de Saúde Mental e Trabalho. Evidentemente que eu vou dar uma pequena corrida nessa apresentação e vamos, então, começar com o sumário dela. Vamos ver aqui alguns aspectos gerais da depressão na psiquiatria ocupacional e as comorbidades da depressão no alcoolismo relacionado ao trabalho, no transtorno de estresse pós-traumático, na Lerdort, no assédio moral e no suicídio relacionado ao trabalho,
e, no final, os aspectos diagnósticos da depressão relacionados ao trabalho e alguns aspectos da investigação do nexo causal, né, desses transtornos mentais dos transtornos mentais relacionados ao trabalho de uma maneira mais ampla, especificando os transtornos depressivos. Então, os aspectos gerais aqui da depressão, já foi falado algumas situações. A depressão hoje situa-se, então, em quarto lugar entre as principais causas de ônus acarretado por todas as doenças durante a vida, estando associado a altos custos financeiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. O absenteísmo, então, entre os pacientes deprimidos chega a ser 2 vezes maior, acarretando sérios prejuízos econômicos, e essa previsão em 2020 será em todo o mundo a segunda maior causa de disfunção, perdendo apenas para as doenças isquêmicas cardíacas. Já foi falado que o maior risco é das mulheres, e, principalmente, ela é subdiagnosticada pela variedade de sintomas psíquicos, físicos e a comorbidade. Por isso que eu elegi a questão da comorbidade para falar hoje para vocês, porque, como médico do trabalho, nós estamos frequentemente próximos de um estado de depressão, numa Ler-Dort, num acidente de trabalho, em que, na realidade, a depressão é relegada para um segundo plano. No Brasil, essas principais enfermidades causadoras de incapacidade aqui do ano de 2007, depois da implantação do nexo técnico epidemiológico previdenciário, as enfermidades principais que causaram incapacidade são as doenças do sistema osteomuscular, artrites, principalmente tenossinovites. Em segundo lugar, as lesões, traumatismos, membros, pescoços. E, em terceiro lugar, os transtornos mentais. Desses transtornos mentais, nós temos, no primeiro lugar, o transtorno de humor. Só para ver a quantidade desses transtornos. Em segundo, os transtornos neuróticos, geralmente o transtorno aqui de estresse pós-traumático, algumas síndromes, né, como o transtorno do pânico, transtornos mentais devido a substâncias psicoativas, no caso das drogas adições, e quadros psicóticos como a esquizofrenia. Só para que nós possamos refletir dos transtornos de humor, os episódios depressivos, eles representam uma grande quantidade aqui, aproximadamente 74 mil, os transtornos decorrentes 26 mil, no total de 101 mil, desses 118 que caracterizam essa incapacidade. Então, acho que é um ponto para que nós possamos refletir, enquanto médico do trabalho, enquanto psiquiatra clínico, forense, o psicólogo clínico, o psicólogo organizacional, tudo isso, essa situação que nós estamos vivendo da grande quantidade de transtornos depressivos. E aqui, esses números, eu fiz uma soma meio rápida, nem sei se realmente esses exatos valores, mas isso representa no mundo inteiro a causa, né, da depressão e a sua intensidade, e o ônus que a depressão está causando atualmente para a vida pessoal e a vida ocupacional. Falando agora da psiquiatria ocupacional, só nos situando, então, a psiquiatria ocupacional é um campo da psiquiatria que examina esses transtornos mentais relacionados ao trabalho sob o ponto de vista preventivo, diagnóstico, terapêutico e pericial, com a finalidade da promoção e a proteção da saúde mental do trabalhador. O avanço mais significativo nessa área é a partir lá de 99, com a lista de doenças profissionais relacionadas ao trabalho, onde tem o capítulo 10, que é o capítulo dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Não orgânicas e aquelas relacionadas aos acidentes de trabalho, às doenças ocupacionais e aos fatores psicossociais do trabalho. Aqui é um quadro geral, falando rapidamente sobre essas síndromes orgânicas. Nas síndromes orgânicas, elas são representadas pelas neurointoxicações ocupacionais, causadas por agentes, principalmente os produtos químicos, que causam lesão diretamente no cérebro. Aqui, como exemplo dos metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o manganês, principalmente o mercúrio, e o alcoolismo crônico. Os sintomas e sinais neuropsiquiátricos são uma série de alterações cognitivas, sensoriais, alucinações, delírios, alterações do comportamento e, principalmente, as alterações do humor, onde nós encontramos os quadros depressivos nas síndromes orgânicas relacionadas ao trabalho. Nas não orgânicas,
elas são desencadeadas por conflitos emocionais vinculados às condições e à organização do trabalho, que já foi falado pela professora Débora, e os principais transtornos, nós temos aqui o transtorno depressivo em si, o de estresse pós-traumático, o burnout e outro. Nas síndromes relacionadas, então, aos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e fatores psicossociais, nos acidentes de trabalho, nós temos principalmente os transtornos ansiosos, fóbicos e também os episódios de transtornos depressivos. Nas doenças ocupacionais, que nós vamos falar em seguida, a Ler-Dort. E aos fatores psicossociais do trabalho, o assédio moral, a questão do suicídio no trabalho, as reações ao estresse ocupacional, no agravamento do tabagismo e nas enfermidades cardiovasculares e gastrointestinais. No alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, então nós temos aqui uma dependência ao álcool, que é caracterizado pelo desejo irresistível de consumir bebida alcoólica. O prejuízo devido ao uso de etílicos no trabalho é o aumento do absenteísmo e do presenteísmo, que é o trabalhar doente. Evidentemente, uma das principais características são quadros leves, mas a dor, principalmente, e a depressão são as duas principais causas do presenteísmo. A diminuição da produtividade, a elevação de taxas de acidente e o prejuízo nas relações interpessoais. A associação com a depressão, cerca de 30% a 40% das pessoas com transtornos relacionados com o álcool reúne, então, critérios diagnósticos para os transtornos depressivos em algum momento da sua vida. Então, para nós refletirmos um pouco sobre o problema do alcoolismo, evidentemente não é aquele alcoolismo crônico, mas é o, entre aspas, o alcoolismo social dos nossos funcionários, o quanto tem de prejuízo disso e o quanto acende uma luzinha para que a gente possa investigar outros transtornos mentais, principalmente os transtornos depressivos, que está encoberto ou uma comorbidade com o álcool. Bem, aqui são alguns fatores psicossociais de risco, falando da mineração e construção civil, desses trabalhadores em trabalhos de risco, de altas exigências cognitivas, como bancários e pessoal do comércio, o trabalho monótono, que gera tédio, e atividades que envolvem o afastamento prolongado da família, com viagens e, no caso, o exemplo de plataformas marítimas. Das não orgânicas, elegemos aqui o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, que hoje em dia a existência, a ocorrência é comum, principalmente nas pessoas que vivenciaram situação de estresse emocional grave, nas catástrofes, agressões físicas, e aqui nós temos assim os quadros de sequestro, principalmente no trabalho, nos funcionários aqui de estabelecimento bancário, o estupro, graves acidentes e os acidentes de trabalho. Grupos de risco, policiais militares, vítimas de graves acidentes de trabalho, funcionários, principalmente de estabelecimentos bancários, que sofreram assalto à mão armada, condutores de trens metroviários. E os principais sintomas, episódios de repetidas revivência do trauma sob a forma de memórias intrusas, ao flashback, a pessoa o tempo todo vive pensando naquela situação traumática que viveu, né, naquele risco que ele viveu, situações de medo e evitação de situações evocativas do trauma. E o transtorno de estresse pós-traumático é muito importante, por quê? Estudos, então, avaliando o início dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático e da depressão, após o evento traumático, demonstraram, então, consistentemente uma relação entre a ordem cronológica e a causalidade. A maioria desses trabalhos sugere que a depressão é frequentemente secundária ao transtorno de estresse pós-traumático. Estudos em veteranos israelenses, contudo, mostram que o TEPT e a depressão iniciaram juntos em 65% dos casos. A importância daqui é lá saber se o TEPT, a transtorno de estresse pós-traumático, lá no assalto, onde o gerente, os funcionários do banco passaram por isso daí, eles tiveram o transtorno de estresse pós-traumático imediatamente depois disso, ou já existia algum quadro depressivo que se associou ou que ajudou a desencadear o transtorno de estresse pós-traumático. Isso é importante, né, nas perícias, tudo isso aí nós vamos falar um pouquinho mais a seguir. Bem, dentro das síndromes psiquiátricas relacionadas, então,
aos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e fatores psicossociais. Nos acidentes de trabalho, eu deixei de falar, que é uma coisa importante, que nós vivenciamos frequentemente os acidentes de trabalho, e por trás ocorre, em muitos casos, isso a gente vemos na clínica, quadros depressivos, né, que são mascarados e tal por situações de dor, situações assim em que a pessoa realmente acaba fazendo uma dissimulação dessa situação da questão da depressão, principalmente para voltar ao trabalho, com medo do desemprego, etc., nessa parte. Nas doenças ocupacionais, então, vamos falar então da Ler-Dort e depressão. O professor Negrete falou muita coisa sobre a dor crônica e depressão, e importante nós vermos que nem todas as pessoas com dor estão deprimidas, mas a comorbidade com depressão atinge cerca de 1/3 delas. Indivíduos com transtornos, então, relacionados à dor, compõem um grupo de risco para a depressão. E a depressão é frequentemente compreendida como uma manifestação secundária da dor crônica, características, então, dos quadros de Ler-Dort. Então, esse slide é para mostrar o quanto que a convivência com a dor, principalmente com a dor crônica, leva a quadros, ou, na grande maioria das vezes, a quadros depressivos, e nós, como psiquiatra, lá no consultório, recebemos esses casos já muitas e muitas vezes medicado lá com a sua amitriptilina, com um remédio hipnótico, enfim, já medicado, né, pelo ortopedista, até pelo médico do trabalho, devido a essa situação da cronicidade do problema. Então, essa associação Ler-Dort e depressão, nós temos a ansiedade e a depressão encontradas com frequência nos profissionais com Ler-Dort, pode ser decorrentes, então, de situações concretas de perda da identidade no trabalho, na família e no círculo social, da penosidade e da submissão a tratamentos demorados, nem sempre eficazes, e há uma infinidade de perícias nas quais a veracidade da sua doença é questionada. A raiva, em suas diversas manifestações, como irritabilidade, frustração e hostilidade, pode surgir como resposta à dor, à perda da capacidade laboral e da empregabilidade. E a possibilidade de sofrer dor constante, a incerteza da sua aptidão física para o trabalho e o temor do desemprego leva o trabalhador, então, a ter a grande apreensão quanto ao seu futuro e, consequentemente, aumenta o seu sofrimento psíquico. Então, basicamente, Ler-Dort, dentro da área de medicina do trabalho, da área da psiquiatria do trabalho, tem toda essa característica. Uma das coisas já muito vistas atualmente, o assédio moral e o suicídio relacionado ao trabalho. Então, o assédio moral é muito conhecido, então, por ser uma conduta abusiva de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego. É uma forma repetitiva e prolongada que se expõe ao trabalhador e a situações humilhantes e constrangedoras. Nesse estudo do assédio moral, nós temos como os principais sintomas, são praticamente tudo ligado à depressão, as crises de choro, as dores, o sentimento de inutilidade, insônia ou sonolência excessiva, são também manifestações da depressão, a própria depressão, as ideias de suicídio e a tentativa de suicídio nesses quadros do assédio moral. No suicídio relacionado ao trabalho, já existe um nome, Karo Jisatsu, é um nome já tradicional, usado no Japão há muitos anos, já é o reconhecimento jurídico do suicídio relacionado ao trabalho em situações adversas, sobrecarga continuada de trabalho, prolongamento das jornadas de trabalho e exiguidade de horas de sono. Os primeiros relatos dos casos do Japão, com reconhecimento jurídico, previdenciário, já há mais de 20 anos. E no Brasil também os suicídios foram associados a mudanças organizacionais em fases de demissões, algumas que apareceram principalmente em algumas jurisprudências aí que nós tivemos oportunidade de fazer uma pesquisa. E os critérios diagnósticos, então, do tratamento então, dos transtornos mentais, nós vamos fazer uma avaliação, uma anamnese completa, direcionada para as questões ocupacionais, com os relatos dos antecedentes pessoais e familiares, o exame mental, complementares e o psicodiagnóstico. E nessa investigação diagnóstica desses transtornos mentais, em especial a depressão,
tem uma sugestão de um protocolo, então, que avalie os riscos ocupacionais, sociais e psíquicos. Então, aqui nós temos, então, um protocolo de investigação desse nexo dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Nós temos, então, os riscos de natureza ocupacional, os riscos de natureza social e os riscos de natureza psíquica. Os riscos de natureza ocupacional, então, seria fazer um estudo das questões relacionadas à empresa, como o grau de risco da empresa, a aplicação das normas regulamentadoras, os riscos ambientais, o posto de trabalho, os relacionados ao trabalhador, a função dele, as tarefas realizadas, as relações de trabalho e suas atividades pregressas. Nos riscos, então, de natureza social, nós vamos avaliar os relacionados ao evento da infância e adolescência, como questões de perdas afetivas, os relacionados à habitação e condições econômicas, com as questões de habitação inadequada, as relacionadas com circunstâncias familiares, desajustamento, morte, divórcio, e relacionado com o ambiente social, viver sozinho, alvo de perseguição. Aqui, então, avaliando os riscos de natureza psíquica, é a personalidade, a avaliação da personalidade pré-mórbida dessa pessoa que nós estamos fazendo a avaliação. Então, nós empregamos aqui uma descrição para caracterizar os possíveis traços de personalidade pré-mórbida, utilizando, então, essa parte do CID-10 que fala dessas personalidades. Então, um exemplo, personalidades ansiosas, anancásticas e outros. E, principalmente, nós vamos ver aqui nos riscos de natureza psíquica os episódios atuais e anteriores de transtornos mentais. E esse daqui é o resumo, então, dos principais indicadores de transtornos para a saúde mental relacionados ao trabalho. Então, nos riscos ocupacionais, quanto maior os riscos ambientais, químicos, físicos, ausência e ineficácia de medidas de proteção, dificuldades no relacionamento com colegas e chefia, maior grau de insatisfação e não realização no trabalho. Quanto maior esses riscos, maior a possibilidade, então, dos transtornos mentais. Nos riscos sociais, os eventos, a ocorrência de maus tratos, separações traumáticas dos pais, nos relacionados às questões familiares, os desajustamentos e mortes na família, divórcio e separação, e no ambiente social, o ser alvo de perseguição, aqui falando então da questão do assédio. E nos riscos psíquicos, quanto mais patológicos os traços de personalidade, quanto mais graves os episódios de transtornos mentais anteriores à avaliação e também os atuais. Na verificação do nexo causal, utilizamos então a classificação de Schilling. O do grupo 1, então, são as típicas doenças profissionais. Nós temos, então, as neurointoxicações ocupacionais, como falamos, dos sintomas é a depressão. No grupo 2, o trabalho pode ser, então, um fator de risco que contribui. Nesse caso aqui, nós podemos colocar o transtorno de estresse pós-traumático. No grupo 3, o trabalho é o desencadeador de um distúrbio latente. Nós temos os episódios depressivos que nós podemos colocar nessa questão do nexo. Terminando, nós temos, então, nessa avaliação pericial, alguns aspectos importantes, que é a história pregressa do indivíduo, os antecedentes familiares, pessoais, os exames complementares, os exames psíquicos, e, na síntese, esses transtornos depressivos e suas comorbidades. E, na conclusão dessa avaliação pericial, utilizamos, então, as questões relacionadas ao nexo causal, então, para caracterizar os riscos ocupacionais, sociais e psíquicos. Repetindo, então, do grau 1, nas neurointoxicações ocupacionais, nos quadros depressivos. No grau 2, o episódio, por exemplo, depressivo após um acidente de trabalho, ou de comorbidade com o transtorno de estresse pós-traumático. E o grau 3, os transtornos depressivos reagudizados por uma situação de trabalho. Então, em breves palavras, essa é a visão, em termos assim, da questão da avaliação do nexo, né, nesses transtornos mentais relacionados ao trabalho, e, principalmente, a questão da depressão, que, como nós vimos, é uma das enfermidades, né, mais presentes no mundo atual. Eu queria agradecer, então, o convite e podemos, acho que, conversar daqui a pouco sobre alguns temas relacionados a isso. Obrigado. Bom, como vocês puderam observar, a função de presidente da mesa é sempre desagradável, né? Tem de interromper, às vezes, o orador no melhor momento da sua fala, né? Quando ele está embalado. Agora eu vou falar o importante,
Falta 1 minuto, parar. Porque, enfim, o tempo nos limita, né? Os povos antigos tinham os deuses do tempo, que controlavam o tempo. Hoje o nosso Deus é o relógio mesmo. Então, vamos abrir as perguntas, né? Pois não. Oi, Adalberto, sou de Mogi Guaçu, médico do trabalho. Antigamente eu era neurologista. Então, eu queria colocar essa questão para a mesa. Com relação ao tratamento, até um tempo atrás, quando eu acompanhava mais de perto a psiquiatria, em função da própria neurologia, era o início do tratamento com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, se usava mais tricíclico. Naquela época, a gente via que, na média, a resposta placebo era muito próxima da resposta ao medicamento eficaz, efetivo. Isso eu vi num seminário que eu fui em Ribeirão Preto há alguns anos, de psiquiatria, de atualização em psiquiatria. Eu queria saber se hoje, com o advento das novas drogas, se esse quadro mudou realmente. E aproveitar o professor, porque não falamos nada sobre tratamento. E a gente está, no dia a dia, encontrando, se não fazendo diagnóstico, mas, pelo menos, atendendo funcionários que estão em tratamento de depressão. Aliás, eu quero fazer uma observação também que tem me preocupado muito. Mesmo em neurologia, e eu também aprendi na psiquiatria, que a gente sempre dá prioridade para a monoterapia. E eu não tenho visto isso com os psiquiatras atualmente. Eu não sei o que está acontecendo, acho que na minha cidade. Todo mundo faz malditas fórmulas com 3, 4 medicamentos misturados, que, no fim, a gente acaba não entendendo nada. Então, aproveitando, colocando isso para o professor, eu queria que, pelo menos em 2 aspectos dos mais comuns desses tipos de depressões reativas e as mais corriqueiras, que monoepisódica ou de segundo episódio, dá pelo menos 2 opções de tratamento, com uma droga das mais conhecidas, seja lá fluoxetina, paroxetina, qualquer um delas, para um paciente com um episódio depressivo leve, que nós vamos atender na nossa clínica, sem sintoma de mania, e para um paciente com algum sintoma de mania. Quais seriam as drogas de eleição? Pelo menos para a gente ter assim, uma opção. Uma pergunta prática, né, Edson? Alô? Então, obviamente, tem vários estudos mostrando que os antidepressivos são muito mais eficazes que os placebos, né? Quando se compara os vários antidepressivos, em termos de eficácia, eles são semelhantes entre si, e o que norteia a escolha do antidepressivo são os efeitos colaterais. Tá? Daí a importância de novos antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e depois, atualmente, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. O ideal em tratamento da depressão sempre é monoterapia. Tá? O que eu imagino que possa acontecer na psiquiatria de hoje, primeiro aspecto assim, é que atualmente você vê muitos pacientes, quando eles são primeiramente tratados, já são tratados pelos clínicos. Então, quando ele vai cair na mão de um psiquiatra, já é um caso um pouco mais complexo. Então, hoje, os clínicos, é frequente, o clínico começa já a tratar a depressão. Né? Eu espero também que os médicos do trabalho comecem já a tratar a depressão. E que sobra para os psiquiatras casos mais complicados. Tá? Em termos práticos, né, assim, a droga de primeira escolha para tratar a depressão é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Aí fica a sua escolha. Você pode escolher fluoxetina, a dose entre 20 mg até 80 mg. Você pode escolher citalopram, dose entre 20 a 60 mg. Sempre começa com 20 mg, vai subindo cada 1 ou 2 semanas, né? A paroxetina, dose de 20 a 50 mg. Esse citalopram, que é dose entre 10 a 30 mg. Tá? Esse é o tratamento de primeira escolha. Se não melhorou com o inibidor seletivo, você pode ou trocar por um outro inibidor seletivo. Em geral, você espera 2 semanas para começar a fazer efeito. Se em um mês e meio não melhorou, você troca por um outro inibidor seletivo, ou você passa, de preferência agora, por uma droga que iniba tanto a recaptação de serotonina e noradrenalina. Aí são venlafaxina, tá? E duloxetina. Quando o paciente tem sintomas de mania, se ele já teve um quadro de mania, você não usa antidepressivo. Ele está deprimido, a dose de escolha é lamotrigina. Tá? Ou, aí você pode tentar carbolítio ou divalproato de sódio. Agora, se a depressão for muito forte, você pode entrar, muito intensa, você pode entrar com antidepressivo, mas sempre junto, ou com carbolítio, ou com divalproato de sódio, ou com tegretol. Tá bem? Eu queria chamar a atenção aqui do controle do carbolítio, né, meu caro? Faz o controle sanguíneo, porque
quando chega lá no Hospital das Clínicas, numa poliesculhambose total, é porque o indivíduo não se controlou, ele não foi controlado devidamente o uso do carbolídrico. Pois não, doutor? Luiz Conceição, sou médico que trabalho há 28 anos, Curitiba. Quem leu os jornais aí da segunda quinzena de setembro, foi feita uma pesquisa em várias capitais do Brasil, em que o índice de afastamento por CDF superou a 4,8% da classe trabalhadora. Eu achei um número alto, que a doutora falou, em 1,8% lá nos Estados Unidos. E, surpreendentemente, em Curitiba, essa mesma pesquisa mostrou 10,4%. A minha preocupação é o seguinte, eu acho que é de todos os médicos do trabalho também que estão aqui, é que a população trabalhadora brasileira hoje está comendo com farinha, fluoxetina, amitriptilina, e estão tomando demais o medicamento, demais. O que acontece é o seguinte, o doutor Hirata falou bem, foi bem claro no começo ali, quando fez a explanação dele, de que a depressão não é uma perda de pacientes, de familiares, não é um problema relacionado a um financeiro ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, o trabalhador brasileiro está indo aos consultórios clínicos, estão sendo medicados largamente com esse tipo de medicamento e depois as consequências repercutem lá na frente. Eu acredito que está na hora da sociedade de psiquiatria tomar alguma providência, levar para todos os fóruns em que depressão, paciente psiquiatra tem que ser tratado por psiquiatra. Discordo ali do que o doutor falou que nós temos que começar a tratar pacientes psiquiátricos. Eu acho que não devemos tratar pacientes psiquiátricos, porque a psiquiatria é um campo muito amplo e tem que ser tratado paciente por psiquiatra. Eu acho essa a minha opinião e eu queria saber o que fazer com essa quantidade de medicamento que está sendo distribuída a todos indiscriminadamente. Isso é a minha colocação aqui nesse sentido. Bom, doutor, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, muito preocupado com isso, porque, na realidade, não existe psiquiatra para todo mundo, né? Eu, aliás, economicamente falando, até penso que deve ser tratada por nós psiquiatras, mas não existe essa possibilidade, né? Não dá para a gente atender. Então, o Conselho Regional está fazendo cursos de atualização em quadros psiquiátricos para os clínicos gerais, lá na sede, na nossa sede, eu, se não me engano, é aqui na Consolação mesmo, que está lá no anfiteatro deles, né? E eu acho que todo clínico geral, todo médico do trabalho devia se atualizar nesses quadros psiquiátricos. Por quê? Porque a sociedade está se tornando extremamente complexa. E, se tornando extremamente complexa, com um nível de rivalidade intenso e extremamente alto, o indivíduo mais frágil psiquicamente cai. E ele não precisa cair numa depressão, ele pode cair num surto psicótico reativo, que dá um trabalho, às vezes necessitando até de internação, ou, até melhor, cuidados de enfermagem 24 horas por dia em casa, né? Cuidados psiquiátricos. Então, vejam, no século XVIII, você tem um indivíduo deprimido, qual era o problema? Era todo roça, o jeito ficava ali tristinho, morria no canto, né? Né? Quietinho, sem problemas. Hoje não. Hoje, numa sociedade como a nossa, o indivíduo precisa produzir. Isso daí é uma doença e é detectada, e é diagnosticada, e os clínicos gerais, inclusive os médicos do trabalho, se telefonarem para o CRM, vão ter os cursos, não só através de vídeos, né, de educação à distância, mas também presencial. Eu acho que essa seria a solução. Porque, se não me engano, aqui no Brasil, existe um médico para cada 100 mil pacientes psiquiátricos, um psiquiatra para cada 100 mil pacientes, né? Em Angola, parece que tem um psiquiatra para cada 2 milhões de habitantes. É verdade, os quadros comparativos existem. E, fora isso, né, nós também não temos o pessoal da psicologia para poder atender todo mundo, né? Porque as meninas vão para... Eu falo as meninas porque a grande maioria são psicólogas, né? No Brasil, isso é um fenômeno que só existe no Brasil. No mundo inteiro tem psicólogos, psicólogas. Aqui só tem psicóloga, a grande maioria, né? Com raras e honrosas exceções. Então,
há necessidade de um preparo maior em campo psiquiátrico de médicos de outras especialidades, sem dúvida nenhuma. E, principalmente, o pessoal que lida com o trabalho, né? Porque o deprimido ele se torna um indivíduo lento. Os reflexos deles podem relentificar, ele pode se machucar de uma maneira grave, né? Então, essa é a minha opinião. O senhor tem razão, doutor. O pessoal não sabe medicar e vai medicando, né? E isso está errado, porque às vezes chegam casos para nós com uma medicação que às vezes eu falo, bom, tem de internar durante 20 dias só para tirar a medicação que o cara está tomando para depois ver o que vai acontecer, não é verdade, Anderson? Agora, a doutora. Eu só quero complementar uma coisa que acho importante. Dos tratamentos, fizeram vários estudos para verificar o que funciona e o que não funciona, e realmente a psicoterapia está entre uma das coisas que mais funciona. E a associação psicoterapia-medicamento é uma das combinações que é mais utilizadas no mundo inteiro. Dentro da psicoterapia, tem uma opção, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela é de curto prazo, ela é focada, e ela tem um resultado muito bom, principalmente porque ela vai atuar no nível do pensamento, da avaliação cognitiva do trabalho, da questão do enfrentamento da pessoa, como ela pode lidar com as situações, e o resultado desse tipo de terapia é muito bom. E a segunda coisa que eu queria falar, que a gente não pode esquecer, quando a gente vê todos esses fatores psicossociais que estão atuando, tem que se pensar em prevenção, em mudança organizacional dentro de empresa também. Não adianta só ficar tratando o indivíduo doente se a gente não tiver uma atuação para mudar a situação de trabalho. Tá? Bom, alguém mais uma pergunta ali, doutor, depois a doutora. Por ordem, quem? Tem mais? Eu já dou com o microfone, posso perguntar? Lógico, doutora, a senhora já está aí. Obrigada. Vou fazer... Quem vai tirar o microfone da sua mão? Então, bom. Muito obrigada. O meu nome é Cat, eu sou de Curitiba também e vou discordar com o Dr. Luiz Conceição. Eu acho que nós, médicos do trabalho e clínicos, devemos aprender a usar os antidepressivos. Mas eu acho que nós devemos aprender a fazer o diagnóstico correto. Porque muitas pessoas que eu achava que estavam realmente tomando antidepressivos, até receitados por outros pacientes, e com algum quadro que não melhorava, que eu mandei fazer a dosagem no sangue de algum medicamento que ele dizia estar tomando, vários deles não estavam usando o medicamento. Aí entra o problema da simulação. Né? Pois é. Dissimulação. Então, eu acho que talvez a gente esteja precisando, nessa plateia de não psiquiatras, aprender isso, como diferenciar o paciente e o simulador. O que acontece muito nas perícias e no pessoal aí que diz estar tomando medicação é porque o cara quer ficar afastado, né? Ele quer se afastar, então ele inventa lá 1000 coisas, e como a doutora, que é uma excelente perita, manda dosar, né? Aí o problema, o indivíduo realmente não consegue aí os dias de afastamento que ele... É muito comum isso. Quem agora vai perguntar? Eu. Ô, doutora, por favor. É rápido. Jandira Dantas, de Recife, médica do trabalho. Pode o trabalho... É rápido, uma pergunta pequena. De Recife, a senhora é? Sou. Ah, olha aí que beleza. Vem de longe aqui. Fala. Pode o trabalho ser uma concausa para uma depressão durante a gestação ou uma depressão pós-parto? Espera aí. Uma concausa para a depressão durante o ciclo gravídico puerperal. E após, e depressão Então, pós-parto. o ciclo gravídico puerperal. E a depressão pós-parto também. Então, são os quadros depressivos do ciclo gravídico puerperal. Se tem uma concausa... Pode o trabalho ser uma concausa? Bom, o que acontece... É que eu tenho visto isso, né, sabe? E a própria Previdência Social tem considerado, certo? Não, o que acontece no... As doenças psiquiátricas envolvidas no ciclo gravídico puerperal são extremamente... são difíceis de tratar, porque, veja bem, o sistema hormonal da mulher está alterado, muitos antipsicóticos não funcionam, alguns antidepressivos não funcionam, muitas vezes existe o problema de atravessar a barreira placentária, principalmente nos 3 primeiros meses.
Então, são quadros extremamente complexos. A mulher é sensível, pode ser que ela já tenha tido uma anamnese bem feita, é importante, se ela teve algum episódio depressivo antes, precisa ver como é que está a situação familiar dela, a relação entre ela e o marido, ver se de fato o filho é do marido, né? E se não é de outro. Tudo isso precisa ser analisado e ver o que está acontecendo, né? E ver o que está acontecendo por isso daí. Isso aí é muito interessante. Uma vez eu e a doutora Kazuko, que acabou de se aposentar, você sabe? Eu era uma anestesista excelente e nós, uma das minhas especialidades lá é fazer eletroconvulsoterapia. Então, aplicamos na senhora lá as doses, as substâncias, né? Porque ela estava no fim da gestação e precisava fazer esse tempo, porque as ideias de suicídio eram violentas, né? Mas aí ela começou a falar que aquela criança não era filho dela, não sei o que lá. A Kazuko, pelo amor de Deus, Rigonato, esvazia essa sala, porque tinham estudantes e tal. Ela falou, cai fora, vamos ficar só nós dois aqui, nós resolvemos o assunto. Então, existe uma série de situações que podem deflagrar numa pessoa já predisposta geneticamente um quadro depressivo. E, evidentemente, isso precisa ser levado em conta na hora da perícia, né? Se a depressão realmente a impede de trabalhar, se foi problemas com a chefia, né? Eu sempre digo que o Hospital das Clínicas, aqui da Universidade de São Paulo, desenvolve no ego dos chefes a chefite aguda, né? O indivíduo se julga poderoso, ele é o superchefe. Mas eu estou curioso agora para saber a sua pergunta. O senhor ia fazer uma pergunta? Por favor. Inicialmente, meu nome é Leonardo, sou de Goiânia, e eu queria pedir inicialmente ao professor Duílio e ao professor João que intercedesse junto aos demais RMs, para que esse curso de atualização em psiquiatria fosse estendido aos demais médicos também, em outros estados, não só aqui em São Paulo. Porque vira e mexe, nós temos curso aqui em São Paulo, pelo CRM, pela Sociedade Paulista de Medicina, na área de medicina do trabalho, nós não temos em outros estados. Eu gostaria que vocês intercedessem pela gente. Eu queria aproveitar o professor Edson e perguntar, após um terceiro episódio de depressão, a gente poderia já pensar em encaminhar o funcionário a um INSS para provável aposentadoria, porque se trata de uma depressão crônica, não é isso? Assim, diga, após o terceiro episódio, o risco de recaída é altíssimo, né? Agora, em termos de aposentar ou não, acho que o pessoal daqui tem mais condições de responder. Eu não sou médico do trabalho. Né? Você quer falar? Aposentar. Eu queria fazer um comentário, como o colega disse, desses cursos, né, que nós, às duras penas, temos desenvolvido. Alô? Temos desenvolvido alguns cursos desses transtornos mentais relacionados ao trabalho. Fomos a doutora Lisa, a doutora Débora, fomos para Belém do Pará, temos feito em São Paulo aqui. Eu vi agora a doutora Cat, nós estamos tentando ver se isso acontece lá em Curitiba, agora, dia 29 de novembro, esses cursos, né, para que se leve algumas informações a respeito dessa área. E com apoio total aqui do Dr. Carlos Campos, do Dr. Zurrer, também nessa área de cursos e de atualizações. Duílio, só antes de passar a palavra, só queria comentar, acho que é isso mesmo, eu acho que a questão do curso, a nossa ideia é realmente realizar. Eu acho que a grande discussão que está aqui, eu acho que está todo mundo meio apreensivo em colocar as questões, não é como tratar a depressão. Eu acho que o problema que nós temos que enfrentar, eu acho que colocar claro, e não vai ser agora nesse fórum, mas vai ser justamente, o que nós queremos promover, é reconhecer que existe depressão ligada às questões do trabalho. E é este o problema que nós temos. Eu acho que o problema que todo mundo coloca aqui é quando fazer e como saber fazer diagnóstico de depressão ligada ao trabalho, relacionado ao trabalho. Eu acho que esta é o grande objetivo que o doutor Duílio, na hora de elaborar a proposta dessa mesa, foi isso, de nós discutirmos. Lógico que hoje é só, até desculpa a doutora Débora, né, porque pelo tempo, mas hoje é só para dar uma... É um aperitivo, né? Justamente. Eu acho que a questão é como que nós podemos preparar os cursos que nós queremos realizar para auxiliar os colegas a fazerem o diagnóstico. Eu acho que isso é o que nós queremos, né, Duílio? Então, acho que esta é a questão, não é se usa muito medicamento ou não,
Mas a questão é saber fazer diagnóstico de doença ou de transtorno mental relacionado ao trabalho. Acho que esta é a questão que nós temos que trabalhar. Bom, meu nome é Jamilson, eu sou de Volta Redonda, sou médico do trabalho e perito médico da Previdência Social. Na verdade, eu queria colocar exatamente isso que o colega colocou, porque o que a gente tem visto na fábrica e especialmente dentro da Previdência Social, nós temos visto muitos trabalhadores, funcionários, com esses casos. Agora, o meu problema é quando identificar estes casos, especialmente o assédio moral. Por quê? Porque o trabalhador, especialmente o que está lá na fábrica, ele tem medo de informar isso. Ele tem medo de informar que está sendo assediado, ele tem medo de informar que está sob estresse, ele tem medo de informar que está sob diversos problemas desse tipo. Por quê? Primeiro que ele tem medo de perder o emprego. Como é que nós vamos identificar isso e como vamos tratar isso antes de que isso se torne um problema sério? Obrigado. Só gostaria de esclarecer um pouquinho a sua questão. Você quer saber como identificar na empresa ou se o trabalhador está te trazendo um caso que pode ou não ser assédio moral? Perdão. Como eu vou levantar tudo isso se eu não consigo saber que métodos, o que a mesa me propõe para conseguir ter isso tudo em mãos? Então, eu gostaria de comentar isso com você, porque foi uma preocupação que eu também tive. Porque, assim, eu atendo os casos de assédio moral no trabalho, suspeita de assédio moral no trabalho, lá no Serviço de Saúde Ocupacional do HC. Então, todos esses casos passam necessariamente comigo, e eu faço uma avaliação desses casos, até para instrumentar o médico do trabalho, para dizer se é ou não um caso de assédio, e se teve ou não alguma repercussão na parte mental, em conjunto com o psiquiatra. Tá? A gente tem esse trabalho direto. Isso é um lado. Então, o paciente vem para você, ele tem uma situação específica que você vai ter que avaliar se é ou não assédio moral. Isso tem critério para fazer. Hoje em dia, mundialmente, o critério é o seguinte: você precisa ter uma situação que ela tenha uma duração no tempo, não é um acontecimento fortuito eventual, é uma coisa que ela tem uma repetitividade e uma duração no tempo, que é variável. O pessoal coloca assim, de 6 meses para mais, em termos de duração, e em termos de repetição, por exemplo, mais de 2 vezes por semana. Enfim, você tem que quantificar isso. Uma coisa que acontece uma vez e nunca, no dia que o chefe está de mau humor, não é assédio moral, é outra coisa. Agora, tem algumas outras questões que são relacionadas que eu queria falar. Uma é a violência organizacional, uma coisa que no mundo inteiro a gente tem visto, que está ligada a políticas da empresa, a metas de produção, a formas de organização do trabalho, e que isso daí pode levar também a assédio moral, mas é violência organizacional, já dá para caracterizar também e dá para atuar preventivamente em relação a isso. Agora, uma situação diferente uma vez me apareceu, de ter que ir numa empresa, descobrir se estava tendo assédio e não poder perguntar sobre assédio. Este é o X da questão. Bom, então eu vou te falar o que eu usei que funcionou muito bem. Eu usei alguns instrumentos, né? Um que foi uma avaliação de satisfação no trabalho, um que está traduzido, padronizado para o Brasil, e que, quando você pergunta de satisfação no trabalho, você vai perguntando sobre vários aspectos e costuma aparecer a questão do assédio moral. E a segunda é um instrumento que eu desenvolvi com uma ex-orientanda minha de mestrado sobre chefia, sobre comportamentos estressantes e apoiadores das chefias. E, quando você aplica esse instrumento perguntando do chefe, também vai aparecer. Então, são 2 formas que eu usei junto com a entrevista e que já me deram uma resposta assim, muito clara de que tipo de problema que acontecia numa empresa grande. Não era um funcionário, era uma avaliação dentro da empresa, né? Então, foi o jeito que eu encontrei de lidar com isso, sem perguntar diretamente de assédio e sem expor ninguém. Tá? Bom, a última pergunta. Um instante só, ele vai complementar alguma coisinha. Eu só queria complementar sobre a questão do assédio. Essas questões que a gente investiga indiretamente, as comorbidades que estão ligadas a isso, né, como os quadros depressivos, questões de alcoolismo.
a necessidade, por exemplo, do médico do trabalho ter um contato maior com o serviço, por exemplo, de psicologia ou da empresa, se for um serviço público, tipo um ambulatório de saúde mental, psiquiatra, para poder ter uma investigação melhor sobre esses quadros, que dificilmente a pessoa vai falar, né, diretamente para o médico como representante da empresa, pode poder ser denunciado. Então, de uma forma indireta, é possível chegar, e quando nós fazemos as perícias em relação a isso, sempre lembrando que tem o assédio ascendente, tem o assédio descendente, as variáveis desse assédio, não é? E é importante, então, essa avaliação clínica, eu acho que até multiprofissional, para que a gente possa chegar nisso de uma forma indireta. Então, vamos à última pergunta, né? Porque senão é 10 da noite e nós estaremos aqui. Doutor, por favor. Com certeza. Bom, meu nome é Luiz Frederico Rope, eu sou médico do trabalho, sou especialista em medicina legal, médico legista, presidente da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, e sou delegado do CREMESP, aqui do Conselho Regional do Estado de Medicina do Estado de São Paulo. Gostaria de dizer que este programa aí do CREMESP não é só de atualização em psiquiatria, todas as áreas da clínica. É verdade. Estamos fazendo atualização em todas as áreas da clínica, inclusive vale para a validação de título de especialista. Isso nós temos feito para aqueles colegas que não têm possibilidade, às vezes, de frequentar um evento, pagar, se deslocar. Nós temos feito, inclusive, no interior. Eu acho que isso é muito importante, que todos os colegas clamem por isso em seus estados de origem, que eu acho que é uma iniciativa muito importante que acho que o CRM tem que todos tomar. Gostam, viu, doutor? Né? Todos, eu sei, a gente tem acompanhado muito. Isso e a gente tem participado disso. Bom, enfim. Por outro lado, eu sou perito, né? Perito judicial da Justiça do Trabalho, perito oficial do IML, né? E a gente tem, hoje em dia, todo mundo que passa por perícia também tem depressão relacionada ao trabalho. Todos. Não existe um que não tenha. Ele pode ter o que tem, ele pode ter, sei lá o quê, ele pode ter úlcera duodenal e depressão relacionada ao trabalho. Ele tem Lerdort, tudo bem, até passa. Depressão relacionada ao trabalho. Tudo também vem lá no meio, a depressão relacionada ao trabalho. E a gente vê vários colegas diagnosticando realmente clínicos. O que a gente tem observado é o seguinte, na perícia, porque aí, na perícia, nós temos que nos cercar de técnica, né? De psicopatologistas forenses, de psicólogas, as meninas forenses, tá certo? Que na perícia, realmente, que na perícia vão nos dar subsídios, tá? Para fazer uma perícia objetiva, não subjetiva. E o que a gente tem visto é que existe muito diagnóstico errado, realmente, pelos colegas. E também tem pessoas deprimidas que não têm diagnóstico, que chegam para nós extremamente deprimidas na perícia, que têm depressão relacionada ao trabalho, tá certo? E que não têm diagnóstico. Então, realmente, o diagnóstico está sendo feito errado. Tem muita simulação, tem muita gente sem diagnóstico nenhum, e tem muita gente com depressão sem relacionamento, sem se relacionar ao trabalho com CAT aberta. O grande problema é a força de associação. E eu só vejo, realmente, na força de associação, a não ser que seja um assalto a banco ou um assédio moral muito claro, né? Quem faz esse diagnóstico, primeiro, é o médico do trabalho que está na empresa. Nós, lá na perícia, relacionar ao trabalho, quando é sutil, não é? Quando muitas vezes só se baseia na história que o periciano te conta. Isso eu digo pelos psiquiatras e pelo perito médico do trabalho, pelo psiquiatra, pelo psicólogo. É muito difícil você falar, bom, ele tem uma depressão. Agora, se existe nexo com o trabalho ou não, é muito difícil estabelecer esse nexo, como já foi dito. Então, é isso. Quem faz esse nexo causal mesmo, o primeiro lá, é o trabalho bem feito do médico de trabalho chão de fábrica. O médico de trabalho chão de fábrica, esse vê o assédio moral no trabalho também. Né? Realmente, eu gostaria da opinião da mesa. Obrigado. E parabéns por essa mesa, realmente brilhante, espetacular, porque é realmente digamos, a doença, a medicina, é feminina, né? Então, ela é afeita à moda. Então, a doença da moda hoje é a doença mental relacionada ao trabalho, né? Parabéns pela brilhante exposição da mesa. Muito obrigado, doutor. Eu julgo que, realmente, a simulação está aliada à depressão de uma maneira muito interessante.
porque todo o pessoal que briga com a chefia fica deprimido e se afasta por depressão, né? É incrível, nunca vi. Mas eu até ia falar aqui, mas nós não estamos numa mesa de perícia, né? Senão a gente ia falar dos vários tipos de simulação que existem. Mas o CREMESP está de parabéns, viu, doutor? O nosso CREMESP, o nosso Conselho Regional do Estado de São Paulo, ele trabalha em prol do médico, não só do bom médico, mas também as investigações sobre os maus médicos caminham, às vezes mais rápido do que a gente pensa. Bom, então podemos terminar a mesa de hoje agradecendo novamente ao nosso presidente estarmos aqui e aguardando uma nova mesa, um novo simpósio, um novo encontro. Muito obrigado.